Normalmente, quando você vai pegar qualquer livro, comentário de Ruth, né, ninguém vai simplesmente se deter nesse verso. Eu estou fazendo um pouco diferente nesse aspecto, porque eu entendo que esse é um verso fundamental para o entendimento daquilo que vai acontecer na sequência do texto, e lança um pouco mais de luz naquilo que aconteceu nos cinco primeiros versos. Por que é importante esse verso de fato, irmãos? Porque ele marca uma transição interessante. O texto diz assim, o texto do verso 6, ele começa da seguinte maneira: então se dispôs. Então, o texto literalmente hebraico, ele começa com essa expressão, levantou-se. O verbo aqui é levantar-se, exatamente como os profetas, como Abraão, como a Escritura descreve. O Senhor disse, levanta-te e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, levantou-se Abraão e foi para a terra que Deus o mostrou, e ela volta para essa terra. É interessante que aqui é um recomeço, é um retorno. E ela se dispôs, não é simplesmente isso, ela se levantou e foi. Isso descreve, irmãos, que ela não volta simplesmente porque ela perdeu tudo. O texto vai dizer que ela vai voltar não só porque ela perdeu tudo, ela vai voltar porque ela ouviu falar que Deus visitou mais uma vez Belém de Judá, que Deus visitou mais uma vez o seu povo. Ela ouviu falar. As afeições de Noemi, como vão ficar muito claramente manifestadas no final da sessão e no discurso dela com as noras, ela se sente destruída. Ela diz, a mão do Senhor pesou sobre mim. Ela chega a dizer, quando ela adentra a cidade, essa é Noemi, que saiu daqui, em outras palavras, com o marido e 2 filhos, e agora ela volta só, com uma nora, ambas sem filhos. E ela diz assim, não me chame mais Noemi, não me chame mais doçura, me chame Mara, ela diz, me chame amarga, me chame alguém que perdeu o prazer. É claro, irmãos, que essa terra onde ela foi junto com o seu marido não era a terra de Israel, e nós sabemos muito bem que a decisão que eles tomaram se revelou danosa, porque ao invés de se voltarem a Deus em arrependimento, eles resolveram lidar com os aspectos externos do pecado, que foi a fome. A causa da fome não foi tratada, foi tratado apenas a fome, não a causa. E quando nós lidamos apenas com a causa, quando não lidamos com a causa, nós queremos resolver apenas as consequências daquilo. E vamos então procurar um lugar onde tem comida, ao invés de nos voltarmos para Deus em arrependimento. Ela tinha um sentimento, ela tinha, como diz Matthew Henry, havia boas afeições em Noemi em relação à terra do Senhor, em relação à terra de Israel. Ele diz assim, olha, embora ela não pudesse permanecer lá enquanto havia fome, diz Matthew Henry, ela não poderia permanecer fora dessa terra quando a fome cessou. Entende? Embora ela tenha ido por causa que havia fome, ela não poderia permanecer em outro lugar quando a fome havia cessado.
ele continua. Embora Moabe e os campos de Moabe tivessem provido para eles proteção, eles fossem supridos por algum tempo nas suas necessidades, ela não pretendia viver ali para sempre. Porque quando nós deixamos a casa de Deus, o povo de Deus, para irmos para uma outra casa, para um outro povo que não é o povo de Deus, porque nós criamos algumas circunstâncias para provocar isso, então, porque acreditamos que o mundo seria melhor do que a casa de Deus. Quando os nossos olhos são abertos, irmãos, nós sabemos que aquele lugar onde nós estamos não é o nosso lugar para sempre. Nós queremos voltar. Nenhuma terra poderia ser essa terra senão a terra de Deus, a terra santa que Deus havia estabelecido. Porque lá estava o santuário do Senhor. Foi lá que o Senhor disse: aqui está a minha habitação para sempre. É isso que o Salmo 2 vai declarar: o Senhor habita no seu santo monte Sião. Havia uma afeição no coração dela. Ora, nós que estamos na casa do Senhor, irmãos, que somos membros da casa do povo de Deus, nós devemos ter afeição, prazer nas coisas de Deus e na comunhão dos santos. Não passará despercebido a nossa indiferença com a casa de Deus, com as coisas de Deus, mesmo estando presentes. Não passará despercebido a nossa falta de amor pela igreja, pelo culto, pela adoração ao Senhor, mesmo estando no culto. Porque muitas vezes o Senhor fará como fez com o filho pródigo. Deixará ir, irá para longe da sua casa. E quando ele começar a desfrutar da glória desse mundo, ele transformará o prazer dessa terra em comida de porcos. Ah, o Senhor é tão bondoso para com os seus, que Ele passa a fazer com que aqueles que loucamente saíram da presença dEle olhem para a glória desse mundo e percebam que não passa de comida de porcos. E imediatamente eu desejo voltar para casa. Imediatamente eu quero voltar para casa. O texto, ele diz a razão, no seu primeiro princípio, do porquê que eles desejam voltar, e o texto mesmo se explica. Voltemos, irmãos, para o verso mais uma vez. Então se dispôs ela com suas 2 noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto, e aqui a razão, nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Nós primeiro vamos ler nesse texto, irmãos, a provisão graciosa de Deus para com o seu povo. A fome cessou. A decisão então tem que ser tomada. Eles deveriam voltar para Belém. É bom lembrar que a palavra Belém, como está no verso 1, dizendo, ele diz assim, olha, e um homem de Belém de Judá. A palavra Belém, literalmente em hebraico, irmãos, ela é casa de pão, Beit Lehem, em hebraico. A palavra Lehem em hebraico é pão, Beit Lehem. Ele está dizendo, eles saíram de Belém porque não havia pão. Ele está dizendo agora,
o Senhor está trazendo o pão de volta a Belém. E eles vão voltar para lá. O Senhor voltou, a fome cessou, a decisão precisa ser tomada. E uma palavra-chave é usada aqui, voltar. Todos os comentaristas que você lê, 7, 8 comentaristas que você estudar para esse texto, todos vão lidar com essa seção, usando essa expressão. O verbo voltar é fundamental aqui. Tanto é que alguns estudiosos entendem que o do verso de 1 a 5, a seção ela chama-se peregrinação, e do verso 6 ao 22 chama-se retorno, porque é o verbo utilizado aqui. Só para você ter uma ideia, irmãos, preste atenção, 20 vezes você vai encontrar isso nesse texto. Você vai encontrar só nessa primeira parte 12 dizendo o seguinte, essa tradução, voltar, retornar, várias vezes, várias palavras diferentes, mas todas significando isso. Tanto é que na conversa com as suas noras, voltai, filhas minhas. Então ela voltou para os seus deuses. Então você vai encontrar esse verbo sendo utilizado muitas vezes no texto. Só que aqui o texto diz, irmãos, aqui é uma marca clara de que nós estamos vivendo um momento de transição da narrativa. Eles foram e agora estão voltando para a terra. A história não é apenas uma história de retorno, irmãos, para Belém. Porque eles não deixaram apenas Belém, eles deixaram o seu Deus. A história é um retorno para o Senhor por meio da fé. Veja como a provisão de Deus se manifesta no texto. Volte comigo para o mesmo verso 6, irmãos. Primeira vez em todo o livro de Ruth, você vai perceber, você vai ouvir essas boas novas. É a primeira vez em todo o livro de Ruth que você vai ouvir essa expressão, né? O Senhor visitou o seu povo e lhes deu alimento. O Senhor visitou o seu povo e lhes deu pão, literalmente lhes deu pão. Ela ouviu isso da parte deles. O que é a primeira vez que aparece no texto? A ação divina. Preste atenção, no capítulo 1, verso de 1 a 5, não há nenhuma referência a Deus nesses versos. É a primeira vez na história que aqui Deus age diretamente. Não está explicitado nos 5 versos de que a causa específica daquilo que aconteceu com eles, isto é, a fome, tenha sido por causa do juízo de Deus. Agora fica muito claro que o retorno do pão era porque o Senhor havia visitado o seu povo. Então fica claro que a causa da fome foi porque o Senhor deixou aquele povo por um instante, dando juízo sobre eles. Agora o Senhor retorna para eles, o Senhor os visita. Essa é a expressão utilizada. E o que foi que aconteceu? Como foi que ela decidiu então voltar? Ela ouviu falar que o Senhor visitou o seu povo mais uma vez com pão. Alguma coisa aconteceu no coração dela que disse: eu voltarei para Israel. Se dos versos de 1 a 5, o pecado de Elimeleque, irmãos, e as consequências dele são as marcas, aqui a graça do Senhor é a marca fundamental nesse texto. O Senhor os visitou com graça. Primeira coisa interessante, Noemi ouviu. Veja a expressão, irmãos. O texto diz assim: porquanto nesta ouviu essas boas novas. Quando ela estava nos campos de Moabe,
E como foi que ela ouviu isso, irmãos? Como foi que chegou aos ouvidos dela? Você imagina, não havia internet, não havia televisão, não havia nada que pudesse rapidamente chegar essa informação a eles. Nada disso. Não era tão distante, é verdade. Mas de alguma maneira a palavra encontrou o caminho aos campos de Moabe. Porque assim, irmãos, os seus ouvirão, a palavra encontrará caminho e chegará no coração dos seus, estejam onde estiverem, distantes, não apenas geograficamente, mas às vezes até mesmo distantes dentro da igreja. Incrédulos dentro da igreja. O Senhor fará ouvir a sua voz. Diz o apóstolo Paulo: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Ruth, envolta em trevas, com Orfa e Noemi, sua sogra. A glória não é apenas o que Deus fará com Noemi, é como Ele vai resgatar Ruth das trevas. A vontade é saltar no texto logo e falar de Ruth, mas é tanta glória antes disso, irmãos. O Senhor se fez ouvir. O Senhor se fez ouvir. Provérbios, no capítulo 25, lembre-se que um dos cânones do Antigo Testamento, Ruth, está imediatamente após Provérbios, como se ela fosse a mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios. E lá em Provérbios 25, irmãos, no versículo 25, Provérbios 25, verso 25, diz assim a palavra do nosso Deus: como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Como água fria para o sedento. Você imagina alguém que está ali, irmãos, nas trevas, a morte é a sua companheira, a descrição da sua alma é a amargura. Ela descreve: o Senhor pesou a mão sobre mim, e ela ouve, é como água. Não é à toa, irmãos, que o rico no inferno disse: molha, me faz provar um pouco dessa água, para que refresque a minha alma. No inferno, essa água chegará à alma do sedento aqui, porque depois não servirá mais. Aqui, agora, o Senhor fará ouvir a sua voz. Uma voz de um país remoto. O Senhor se dará a conhecer. A palavra ouvida é a provisão graciosa de Deus, irmãos, para com os seus. Agora, quem fez isso? Preste atenção, irmãos. Foi o Senhor que proveu. Volte no verso 6 comigo em Ruth. E voltou, porquanto nesta ouviu o quê? Que o Senhor se lembrara. Ela disse, ela ouviu que o Senhor se lembrou. Ela ouviu que o Senhor, irmãos, se lembrara do seu povo. O que Deus faz aqui é o que Ele faz regularmente
em toda a criação, em toda a Escritura, especialmente na redenção, Ele provê. O Senhor provê. A primeira vez que a palavra prover ou providência aparece na Bíblia, sabe onde é? Em Gênesis 22. Quando Abraão vai oferecer o seu filho em sacrifício, então diz, o filho pergunta, está aqui o altar, está aqui o cutelo, cadê o sacrifício? Ele disse, o Senhor proverá. O Senhor é o Deus da provisão, não apenas no pão que nós comemos, mas na redenção e no pão que desce do céu, que redime a nossa alma. O Senhor proverá. Um comentarista cita a beleza do filho, vamos chamar aqui, do bisneto de Ruth e Noemi. Lembra lá? Do texto de Davi, no Salmo 145, o filho delas aprendeu isso. O descendente dela declarou isso no Salmo de número 145, versículo 15 e 16. Veja, irmãos, o que diz a palavra do nosso Deus. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. A seu tempo, Senhor, visita e satisfaz o desejo de todo ser vivente. O Senhor estabelece o seu propósito redentivo dessa maneira gloriosa. Deus abriu a sua mão e proveu comida para o faminto. Deus fechou a sua mão e reteve a comida do povo ímpio. Um aspecto importante ainda no mesmo verso, irmãos, é o verbo visitar. Não é? Veja aqui, volte comigo no verso 6 e diz, olha, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Interessante que na nossa Bíblia a tradução é lembrar, não é? Mas literalmente o verbo é visitar. Ele diz que o Senhor visitou o seu povo. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, que o Senhor visitou o seu povo. Esse verbo visitar, nem sempre ele tem o sentido de bênção. Quando Deus visita alguém, pode ser através do juízo. Às vezes ele faz por meio da intervenção graciosa no meio de uma crise. Agora, sempre ele age no meio de uma crise. Por exemplo, esse é o verbo usado quando uma mulher que não pode ter filhos, ela vai ter filhos. Então ele diz, ora, o Senhor a visitou, dando a ela a condição de conceber e dar à luz. O Senhor visitou. E é interessante notar, irmãos, que essa é a primeira, entenda isso, nós vamos ter duas ações diretas de Deus na história, nesse livro de Ruth, duas ações diretas. A primeira, quando ele visita o povo, visita a terra dando comida. E a segunda, no capítulo 4, verso 13 do livro de Ruth, diz assim o texto sagrado: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Perceba, duas vezes. A primeira, ele interfere diretamente, trazendo pão quando não havia alimento. Agora, dando um filho. No meio de um contexto de morte, Boaz se deitou com sua esposa e Deus fez com que ela tivesse aquela criança, de onde viria o Redentor do mundo.
Essa é a natureza do nosso Deus, Ele intervém, irmãos. Ele intervém nas crises. É bonito ver isso, porque o que você vai ver na sequência do livro de Ruth é isso. Veja, você vai encontrar um momento precioso em que ela chega em Belém de Judá e vai buscar comida. Ela vai rebuscar e ela é acolhida por Boaz, que cuida da estrangeira. É interessante que no capítulo 2, Ruth vai ser chamada assim, a Moabita, a Moabita, a Moabita, para que ficasse claro que Deus estava manifestando sua graça a um estrangeiro. Quando você vai para Tiago e você ouve Tiago dizer assim, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e guardar seu coração sem contaminação das coisas desse mundo. Mas veja, as pessoas tendem a lidar com o cuidado que nós temos com os outros simplesmente com um aspecto moralista. É redentivo cuidar do órfão e da viúva. Nós éramos filhos do diabo, irmãos. Nosso pai não era o Deus redentor, e nós somos recebidos na família dele. Nós éramos como viúva, e ele se casou com a sua igreja. É por isso que Isaías 54 diz assim: Israel, o teu Criador é o teu marido. O teu Criador é o teu marido. Isso faz com que a igreja do Senhor entenda que aquilo que você vai ver do cuidado de Boaz com Ruth é exatamente o zelo da igreja para com aqueles que não têm nada para si. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, vai tratar de como a igreja deve socorrer as verdadeiras viúvas. Como nós devemos lidar com os órfãos. Como devemos receber os estrangeiros. Lembre-se, nós éramos estrangeiros no mundo. A igreja, ela é impactada pela obra da graça, e é por isso, irmãos, que o trabalho diaconal na igreja do Senhor é um trabalho que reflete a obra da redenção, o cuidado com o pobre, o cuidado com o que não tem nada para si, o cuidado com o órfão, o cuidado com a viúva. É uma maneira declarada do Senhor manifestar no meio da igreja a sua obra redentora, a sua obra redentiva e a sua salvação. O Senhor visitou o seu povo e lhe concedeu tal bênção. Mas uma expressãozinha ainda que precisa ser frisada nesse texto é seu povo. Que coisa interessante, né? Aqui você vai encontrar vários comentaristas afirmando isso. É uma linguagem que reflete o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. É o seu povo. Qual é a declaração que Deus deu ao seu povo, irmãos? Que eles seriam o seu povo e ele seria o seu Deus. A declaração acerca da terra é: Deus não esqueceu de Israel. Quando ele visita a terra trazendo pão, ele está dizendo: eu não me esqueci do meu povo. Embora não tenhamos ouvido nenhum ato de arrependimento no texto, parece claro que a semente que brotou foi resposta de Deus à piedade genuína do povo
como Boaz, parece que foi isso. O Senhor teve misericórdia do seu povo. O Senhor visita o seu povo. E é importante, irmãos, preste bem atenção nisso. Como que na nossa cultura, na cultura em que vivemos, é muito fácil nós cairmos numa cultura individualista e perdemos a ideia de comunidade. É nisso que toda essa história vai ser contada também. Daí a importância da doutrina da igreja no livro de Ruth. Deus estabeleceu que teria um povo para si mesmo, e que Deus declararia a sua glória no mundo por meio desse povo, através da providência, através da redenção. Ele iria mostrar a sua glória através do seu povo, por meio das obras e por meio das palavras que Ele daria à sua igreja. O Senhor visitou o seu povo. A fé é pessoal, mas não é individualista. A fé, ela é de cada um, mas ela não é uma fé individualista. Lembre-se que Deus deu Jesus Cristo para nos redimir. Veja, nos redimir e nos purificar de todos os nossos pecados, e fazer, irmãos, que fôssemos um povo seu, zeloso de boas obras. Nós somos salvos para vivermos em comunidade, em igreja, como povo de Deus. O seu povo, a sua igreja. O Senhor não se esquece do seu povo e da sua igreja. É o que nós podemos aprender dessa expressão. Nunca perca de vista a maravilha de pertencer ao povo de Deus. Que você lembra o que é que Pedro vai dizer sobre quando não estávamos em Cristo? Ele diz: não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Ele diz literalmente na primeira carta, no capítulo 2, verso 10: vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Antes nós não pertencíamos a Ele, agora nós pertencemos ao Senhor. É isso que Ele está dizendo. Ele visitou o seu povo. E por último, você vai olhar no texto, o que Ele vai dar para o seu povo, irmãos? Alimento, pão. O Senhor dará pão ao seu povo. Ora, essa é uma preocupação do Senhor em toda a Escritura. Você lembra que lá no livro de Gênesis, Ele enviou José para o Egito para preservar o mundo, especialmente o seu próprio povo, da fome e da morte. Você vai lembrar que no livro de Êxodo, Ele envia alimento e água para os israelitas no deserto. Ele supre a necessidade do seu povo. Você vai encontrar nos profetas isso. Elias, Eliseu, provendo pão para a viúva, como você encontra lá em 1 Reis 17. Como ele provê alimento para muitos homens que estavam com fome. Jesus Cristo transformou água em vinho e alimentou muitas pessoas com pão e peixe. O Senhor proveu para eles. O Senhor nos pediu para orarmos, nos ensinou a orarmos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
antes mesmo que pedíssemos, Ele sabe o que precisamos. Antes mesmo. Porque o texto diz, o Senhor os visitou o seu povo, dando-lhe pão, veja, dando-lhe pão. É bom lembrar, eu gosto muito de um dos comentaristas que pude ler, como ele lida com a estrutura de Adão, como primeiro Adão, é claro, e Jesus Cristo, ele associa Boaz como segundo Adão. É bem interessante, vamos falar nisso um pouco mais na frente, mas eu quero me lembrar disso só um pouquinho agora, antes de adentrar nesse detalhe num outro sermão. É que Deus deu a Adão e Eva no Éden, e disse o seguinte a eles: olha, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente. Desde o princípio, o Senhor provê para o seu povo. Ora, Adão, ele foi criado no sexto dia, e Eva depois também no sexto dia. Não simplesmente, não apenas porque ele era o ápice da criação, porque era também, mas porque ele poderia viver no mundo. Deus cria tudo, prepara o ambiente, compra os móveis da casa e diz: entra e mora nela. Que Deus provedor, cuidadoso com os seus. Ele prepara a casa para que ele habite. Mas olha ainda um detalhe, irmãos. Ainda um detalhe importante. Adão preferiu fazer do seu ventre o seu Deus, dos seus desejos o seu Deus. E foram expulsos. Se você ler o catecismo maior, o breve catecismo, quando trata acerca da oração do Pai Nosso, especificamente na pergunta que diz respeito à seguinte petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e ele vai dizer por que nós pedimos, e a razão é porque quando em Adão nós pecamos, nós perdemos o direito a tudo o que existe. Éramos para morrer de fome todos, e os homens não entendem que sem Deus eles não têm direito a nada nessa terra. Eles são, na realidade, intrusos. Eles tomam sem ter direito à comida. Só em Cristo, o segundo Adão, eu tenho direito ao pão. É por isso que o pão foi dado por Deus a Belém. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E deixa eu encerrar a glória dessa verdade, irmãos. Como está escrito aqui em Ruth, verso 6, se revela em toda a sua glória no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu quero convidá-los a abrir as Escrituras comigo, para nós encerrarmos a exposição da Palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 68 e 69. Preste atenção, irmãos. Você vai ver que as duas vezes que Deus age em Ruth diretamente, quais foram? Ele deu alimento ao seu povo, ele visitou Belém e lhes deu comida. E no capítulo 4, verso 13, ele visitou Boaz e Ruth, e eles conceberam um filho. Verso 68 e 69 de Lucas 1.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Porque Ele nos visitou e nos deu grande salvação que procede de Davi. Ah, Israel, ah, igreja do Senhor, ah, povo do Senhor, preste atenção nisso. O Senhor visitou o seu povo e deu o seu Filho e grande salvação por meio dele. O pão que desceu do céu para a nossa redenção. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças te damos, Santo Deus, por tão grande bondade do Senhor para conosco. Graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo, o alimento da nossa alma, a nossa esperança e salvação. Graças te damos, Senhor, porque estávamos mortos e nos deste vida, famintos e nos destes de comer, não apenas para essa vida, mas por toda a eternidade. Bendito seja o teu nome, que visita a tua igreja, dando salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.